Olá pessoal, bom dia, tudo bem? A gente tem 24 horas para ter respostas cruciais sobre o que vai acontecer nos Estados Unidos e, consequentemente, no mundo inteiro. Duas respostas muito importantes que nós teremos amanhã e você tem que ficar de olho aí porque isso pode mudar literalmente a realidade como um todo, tá bom? Se você já é inscrito no canal Daniel Lopes, verifica aí se a sua inscrição está ativa. Tem muita gente dizendo que veio aqui ao canal e não estava com a inscrição ativa, então dá uma olhadinha. Se você não é inscrito ainda, fica o convite para você se inscrever. E se gostar do vídeo, não esqueça de dar o seu like. E obviamente também, se você quer receber todas as novidades, clica aqui embaixo no sininho das notificações. Pessoal, o que aconteceu? O juiz da Suprema Corte americana, Samuel Alito, ele entrou na jogada agora e entrou de forma intensa. E ele vai dar uma resposta, vai dar um parecer amanhã, no dia 8 de dezembro. O que tinha acontecido? O juiz da Suprema Corte, o Samuel Alito, que é conservador, ele pediu que os funcionários da Pensilvânia apresentassem documentos sobre a resposta da petição de uma liminar lá de emergência que foi apresentada pelos republicanos que estavam querendo invalidar ou rescindir os resultados da eleição lá no estado da Pensilvânia. Houve um processo ali que foi dado entrada, foi rejeitado, mas chegou ao circuito ali da Suprema Corte, onde eles estão decidindo. O que aconteceu? Ele anteriormente havia colocado a data do dia 9. Falou, eu quero uma resposta de vocês da Pensilvânia até o dia 9. Aí o pessoal falou assim, dia 9? Dia 9 já é depois do dia 8. E o dia 8 é o limite daquilo que os americanos chamam de porto seguro para as eleições. Ou seja, lá nos Estados Unidos, eles têm um costume de que o dia 8 de dezembro é o dia para resolver todas as polêmicas com relação às eleições. Então, quando eles viram que o juiz pediu para o dia 9, eles falaram, é só pro forma, é só formalidade. Ele não está querendo realmente dar aí uma mudança mesmo. Ele só está querendo bater o cartão. Na verdade, agora, ele reduziu o prazo do dia 9 para o dia 8. E aí o pessoal da oposição, o pessoal do partido do candidato Biden ficou de cabelo em pé, porque eles viram que ele quer uma resposta antes da hora, ou seja, amanhã, dia 8 de dezembro de 2020, a gente vai ter essa resposta e diante disso, veremos a reação do juiz da Suprema Corte, o Samuel Alito. A gente não pode esquecer que o tribunal lá da Pensilvânia, local, ele tinha ordenado que as autoridades simplesmente parassem todas as apurações com relação às eleições lá. Só que aí a Suprema Corte Estadual, ela anulou essa liminar 3 dias depois, deixando o processo eleitoral liberado para poder continuar. Só que aí a petição ela foi para o Supremo e aí eles pediram para o Supremo para que ele suspendesse a sua própria decisão. E a gente não pode esquecer que a juíza Patricia McCulloch, que foi a juíza lá da Pensilvânia que mandou parar tudo, ela, quando a Suprema Corte Estadual anulou a decisão dela, ela deu um parecer ali muito interessante. Ela sustentou que ela fez corretamente essa suspensão das eleições lá e deixou claro que, na opinião dela, havia uma grande probabilidade que os procedimentos de votação pelo correio lá na Pensilvânia violaram a Constituição estadual. E é exatamente isso que o juiz Samuel Alito vai julgar. Por quê? Nessa questão, nesse processo, eles não estão discutindo se teve irregularidades no processo de votação, eles estão discutindo uma questão da legislação estadual que foi alterada sem o devido processo. O que está em jogo lá é a chamada Lei 77, porque a Lei 77 ela expandiu amplamente a votação por correspondência em todo o estado. Só que ela anulou as disposições ali que eram relativas aos limites dos votos ausentes, votos de pessoas ausentes, limites esses estabelecidos pela Constituição Estadual da Pensilvânia. Essa mudança dessa Lei 77, ela não respeitou o trâmite correto. O trâmite correto requeria passar pelo longo processo ali de promulgação de uma emenda constitucional estadual, incluindo aprovações nas duas casas legislativas em sequência e, além disso, um referendo estadual bem sucedido. Essa lei que deu margem para essas votações não respeitou de forma alguma esse processo. Então,
Esse foi o pedido que eles fizeram. Os primeiros juízes falaram, mas o negócio é de 2019, vocês só vieram reclamar agora não dá mais tempo. Não está em jogo isso, não tem prescrição nesse caso. Então o que aconteceu? Eles recorreram, a juíza Patricia McCollum mandou parar tudo, só que a Corte Suprema do Estado cancelou a decisão dela. Mas ela falou, vocês estão cancelando minha decisão, mas eu acho que essa decisão minha foi correta e isso vai prosperar sim lá na Suprema Corte Federal. Então, muito interessante esse processo que a gente está vendo, apontando aí para o dia 8 essa decisão. E a gente não pode esquecer que antes de chegar na Suprema Corte, chega nos circuitos, né? Os circuitos são cortes de apelação ali do Estado, né? Você tem a primeira instância, tem a segunda instância, tem a apelação e aí tem a Suprema Corte do Estado, depois você tem a Suprema Corte Federal. O que foi muito interessante foi que no dia 20 de novembro, a Suprema Corte Federal Americana emitiu ali um comunicado dizendo que estava designando juízes da Suprema Corte para resolver as questões relacionadas aos circuitos, ou seja, as cortes de apelação. E curiosamente, a Suprema Corte Americana colocou exatamente os juízes conservadores para resolver as questões dentro dos estados chamados swing states ou estados pêndulo, os estados que estão com essas polêmicas agora. Por exemplo, no Michigan ficou o juiz Brett Kavanaugh, no Wisconsin ficou a Amy Coney Barrett, que entrou agora. Na Pensilvânia, o próprio juiz Samuel Alito, é por isso que ele está julgando as questões lá na Pensilvânia. E na Geórgia, o juiz Clarence Thomas. Isso aí deu calafrios no pessoal da oposição, porque é um sinal de que eles estão atentos ao que está acontecendo nesses estados e já designaram exatamente os conservadores para resolver as questões ali. Essa é a primeira grande questão que a gente pode ver uma definição no dia de amanhã, dia 8 de dezembro de 2020. A segunda questão é muito importante, saiu lá na Fox News numa entrevista com a Jenna Ellis, que é a responsável ali pela equipe de advogados do presidente americano, junto com o ex-prefeito de Nova York, Rudolph Giuliani. O que ela disse nessa entrevista aí que foi bem interessante para os apoiadores do Trump e bem preocupante para os apoiadores do candidato Biden. Ela simplesmente anunciou que a equipe jurídica do presidente americano conseguiu acesso a 22 maquininhas cibernéticas lá nas eleições para fazer uma auditoria forense. A justiça liberou para que auditores forenses pudessem analisar tudo que estava acontecendo ali naquelas máquinas e ver se tinha algum tipo de problema. E nessa entrevista que foi ao ar, creio eu, no domingo, foi ao ar ontem, ela falou que em 48 horas deveria sair o resultado. 48 horas, calculando a partir de ontem, chega também nessa importante terça-feira, uma terça-feira que pode mudar tudo nessa corrida aí, pessoal. Isso é muito importante porque lá na Pensilvânia não é uma questão que eles estão preocupados com questão de irregularidade, né, de voto que foi contado fora da hora, foi contado de forma irregular. Não, uma questão de mudança na legislação, ou seja, é uma disputa jurídica, uma disputa na questão da legislação. E isso tem um grande potencial de conseguir vitória lá na Suprema Corte. E se a Pensilvânia conseguir reverter essa situação, se a Suprema Corte der um parecer favorável, pessoal, aí vira um efeito dominó. Porque lá na Geórgia a situação já está tal que o próprio governador Brian Kemp está pedindo ao seu secretário de Estado, ambos republicanos, para fazer uma auditoria forense também. Sabemos que no Arizona a situação também está bem avançada ali, no estado de Nevada também, no Michigan, vários estados aí com essas questões ainda pendentes, e se um começar a reverter, pessoal, a gente vai ver um efeito dominó assim que vai ser uma questão interessante, sabendo que se mudar em um estado apenas não resolve, o presidente precisa de, teoricamente, 3 estados se alternando para poder ver uma mudança dessa. Tem duas situações ali. Ele pode, tirando votos do candidato Biden, ele conseguir os 270 e se consagrar eleito presidente. Ou pode ser que com essa retirada de alguns estados da contabilização dos votos, nenhum candidato completa os 270 votos mínimos no colégio eleitoral, e aí, não tendo esse número mínimo de votos, a decisão vai para o Congresso americano. E eu já expliquei para vocês várias vezes aqui que no Congresso o presidente ganha fácil, porque é um voto por estado, são 50 estados.
nos estados o presidente tem a maioria, porque ficaria provavelmente uma votação de 31-19, ele ganharia com muita facilidade. Quem tiver metade mais um, ou seja, 26, já vence. Ele tem, provavelmente, o presidente 31. Se for para o Congresso, pessoal, aí é batata, tá certo? E cada vez mais essa luzinha tá acendendo. Amanhã a gente vai ter grandes respostas aí. Vamos aguardar, tá bom? A gente vai ficar de olho em tudo que acontece aqui no canal. Se você quiser saber todas as novidades, clica aí no sininho das notificações. Se gostou do vídeo, clica no like. Quando você clica no like, a plataforma entende que você está gostando do vídeo, continua te recomendando. É muito importante você clicar no like se gostou do vídeo. Se não é inscrito, fica o convite para se inscrever. Se já é inscrito, dá uma olhadinha para ver se a sua inscrição está ativa, porque isso aí faz toda a diferença, tá bom? Pessoal, a gente volta às 6 da tarde com a nossa atualização, trazendo mais informações aí para vocês. Espero vocês lá. Até mais. Fique com Deus. Examine todas as coisas que tem que é bom. Um abraço. Valeu!